Oi, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje a gente tem mais uma aula de história, tá bom? Então eu vou pedir para vocês pegarem ou quem tem xerox, ou o livro, tá? Pega, já abre na página 97 para acompanhar a aula junto comigo. Mas antes, vamos lembrar o que a gente viu semana passada? Semana passada, a gente viu como a mão de obra escrava chegou aqui no Brasil, como o povo africano foi roubado da terra deles, retirados à força, vindos para o Brasil para trabalhar como escravos. Nós vimos como tudo isso aconteceu. Hoje, e nós vimos também que grande parte da mão de obra escrava foi para os engenhos de açúcar. Hoje nós vamos ver como era o trabalho no engenho de açúcar e também vamos ver os outros trabalhos em que a mão de obra escrava foi utilizada, porque eles não trabalharam só nos engenhos de açúcar, tá bom? Então nós vamos ver como foi essa mão de obra escrava aqui no Brasil hoje, tá bom? Então vamos começar lá na primeira folha do nosso livro, a nossa leitura. Nós vamos começar falando do engenho de açúcar. Nós vamos entender como era o engenho de açúcar, tá? E o que os negros faziam nesse engenho de açúcar, tá? Então vamos começar com a nossa leitura hoje. Atualmente no Brasil, o açúcar é fabricado em usinas e pode ser encontrado nas prateleiras de diferentes estabelecimentos comerciais, como supermercado, padaria e pequenas lojas de alimentos. Ele é utilizado por grande parte da população brasileira para adoçar bebidas e alimentos consumidos no dia a dia. Isso, né, gente? Ó, o açúcar é um alimento super comum aqui para nós, né? Todo mundo usa, pode ser um açúcar refinado, o açúcar cristal, tem o açúcar demerara, que é mais escurinho, o açúcar mascavo, que é mais escuro ainda que o demerara, né? Eles são marrons. Mas o açúcar é muito consumido no Brasil hoje. Então vamos ver. Há cerca de 500 anos, porém, o açúcar era produzido nos engenhos, em escala muito menor. E grande parte da população não tinha acesso ao produto, porque ele era vendido pelos portugueses na Europa. Então, ó, hoje a gente encontra açúcar em todos os supermercados, né? Se eu for numa padaria, tem lá um pacote de açúcar para eu comprar. Mas há 500 anos atrás não era assim. Apesar do açúcar ser produzido aqui no Brasil, ele era feito em menor escala. O que isso quer dizer? Em menor quantidade. Porque não tinha usina, não tinha fábrica, né? Era mão de obra ali. Então, era produzido numa menor escala e não ficava aqui para o povo brasileiro. Os portugueses levavam para vender lá na Europa, porque eles ganhavam bastante dinheiro com isso lá na Europa. Então, produzia aqui e levava para vender na Europa. O engenho funcionava dentro de uma grande propriedade rural, onde se fazia necessário o trabalho de muitas pessoas para transformar a cana em açúcar. Apesar da presença de trabalhadores livres, as atividades nos engenhos eram realizadas predominantemente por pessoas capturadas no continente africano e escravizadas no Brasil. Então, ó, a maior mão de obra de um engenho de açúcar era de quem? Eram dos negros, da mão de obra escrava. Tinha até alguns funcionários que tinham salário, mas eram poucos, né? Porque a maior parte das pessoas que trabalhavam lá eram escravos vindos da África. Olha aqui, gente, essa ilustração, essa imagem. Engenho de Pernambuco, de Franz Post, óleo sobre tela, 50 centímetros por 74,5 centímetros, produzida no século 17. Naquela época, a colônia era a maior produtora mundial de açúcar. Então, esse quadro está retratando aqui, ó, uma fazenda onde havia um engenho de açúcar e olha ali quantos negros trabalhando, né? Com certeza nem está retratando todos que tinham ali. Certo, gente? Agora, nós vamos aprender como funcionava um engenho de açúcar. O que fazia primeiro, o que fazia depois, o que tinha que ter nessa fazenda para a cana de açúcar ser transformada em açúcar, tá bom? É tipo uma história em quadrinhos aqui, bem legalzinha para a gente aprender. Então vamos lá, o engenho de açúcar. O engenho era uma grande propriedade rural onde se produzia o açúcar. Vamos conhecer algumas das suas características. Então aqui, ó, a gente está vendo um pouco dessa propriedade rural que a gente pode chamar de fazenda, né? Onde funcionava o engenho de açúcar. Ó, dá para ver que tem várias construções ali, nós vamos ver
uma por uma, mas nós vamos começar falando da cana. Primeiro, da cana que é plantada. Olha lá a plantação de cana. A cana, cultivada em áreas de mata nativa derrubada, era a principal matéria-prima utilizada na fabricação do açúcar. O corte, a colheita e o transporte da cana eram realizados pelos africanos, escravizados, recém-chegados da África. Chamados de escravos novos, após a colheita, a cana era levada para a casa do engenho em carros de boi. Então, olha lá, quem cortava a cana, pegava a cana, levava a cana para o engenho, todos os escravos ali que faziam isso. Tá. A casa do engenho era o lugar mais importante da propriedade. É essa casa que nós estamos vendo aqui, ó, tem uma chaminé. Nela, a cana era moída e o açúcar fabricado. A maior parte do trabalho era realizada por africanos escravizados. Os grandes engenhos ficavam próximos aos rios, pois suas águas moviam as moendas. Os rios ainda forneciam peixes para os moradores e eram utilizados como vias de transporte de produtos. As matas, situadas às margens da propriedade, forneciam madeira para as construções e lenha para o beneficiamento do caldo de cana. Então, naquela época não existia fábrica, mas a gente podia dizer que essa parte aqui, ó, essa casa, esse engenho seria a fábrica, onde entrava a cana, que é a matéria-prima, que nós vimos isso na matéria de geografia, entra a cana e sai o açúcar, que daí ia ser vendido lá na Europa. Então, é nessa casa que nós estamos vendo aqui, ó, que funcionava isso, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui, gente, ó. Esse aqui, ó, que é movido pela água, tá bom? Lembra que ele falou que era movido as moendas, ó. Esse aqui é a moenda, que tá vendo que ela tá até em cima do rio? A força da água que fazia essa moenda, que é uma roda bem grande, se movimentar para funcionar o engenho de açúcar, certo? Opa, pera só um pouquinho para eu virar a página. Vamos lá. A senzala era o lugar onde ficavam abrigados os africanos escravizados. Depois da jornada de trabalho, ela era uma construção. Depois da jornada de trabalho, ela era uma construção feita geralmente de pau a pique. Ao redor da senzala, os escravos cultivavam hortas para melhorar a sua alimentação. Então, vocês estão vendo essa construção? Essa é a senzala. Era um grande galpão, gente, não tinha nada nela, não, tá? Era uma construção muito simples. Os escravos, o único tempo livre que eles tinham era à noite para dormir, então eles iam ali para dormir. E como eles eram muito mal alimentados, a gente já comentou isso semana passada, olha só que solução legal que eles acharam. Eles começaram a fazer horta, né? Que daí então dava para enriquecer a alimentação deles, porque eles eram muito mal alimentados. O senhor do engenho, como era chamado dono do engenho, morava com sua família em uma construção que geralmente era confortável e ampla. Ampla é grande, né? Uma construção grande, chamada de casa grande. Nela trabalhavam africanos escravizados domésticos, em sua maioria mulheres, que realizavam várias tarefas como cozinhar, lavar roupa e cuidar dos filhos dos senhores. Muitas africanas escravizadas, conhecidas como amas de leite, amamentavam essas crianças. Então, essa casa bonita que vocês estão vendo aí, ó, de 2 andares, né? Uma casa grande, era aí que o dono do engenho, o dono da fazenda morava, ele e sua família. Então, nessa casa também iam trabalhar alguns escravos. Na maioria iam mulheres. Por quê? Porque era para cozinhar, para lavar, para passar, para cuidar dos filhos. E eles usavam muito as negras que tinham acabado de ter filho para amamentar os filhos das senhoras, né? Das senhoras brancas que moravam nessas casas também. Até para isso, né? Elas foram usadas. E para terminar aqui, ó, era comum também a construção de uma capela na propriedade do senhor do engenho, onde eram realizadas cerimônias e festas religiosas. Além disso, era onde aconteciam os batismos dos africanos escravizados recém-chegados. Então, também fazia parte do engenho da fazenda uma igreja, né? Então, nesse engenho tinha que ter o lugar para plantar a cana,
tinha que ter o lugar para transformar a cana-de-açúcar em açúcar, a senzala onde os negros ficavam, eles dormiam, a casa grande, que é onde o dono e a sua família ficavam, e também tinha uma igreja. Então, um engenho geralmente tinha todos esses locais que a gente viu aqui. Opa! Agora, gente, nós vamos fazer essas atividades aqui. Olha só. O mapa a seguir mostra as regiões de cultivo de cana-de-açúcar e a quantidade de engenhos nas regiões açucareiras da colônia por volta de 1600. Observe-o e realize as atividades. Aí nós vamos responder a questão A, questão B e a questão C. Gente, nessa época, vocês estão vendo que esse mapa aqui, ó, ele não tá mostrando a parte do Brasil, o Brasil inteiro, né? Olha só, ele só tá mostrando essa ponta aqui. Por quê? Porque nessa época, eles ainda não tinham colonizado o Brasil inteiro. Nessa época, eles ficaram só nessa ponta aqui do Brasil. Depois que eles começaram a entrar aqui, ó, Brasil adentro, daí eles vieram mais para essa região do Brasil, que é a região mais adentro, né? Eles ficaram no começo só aqui no litoral, nessa ponta de cá. Tá bom, gente? Então, observando isso, nós vamos responder primeiro a questão A. Cite o nome da cidade e das vilas localizadas na área de cultivo onde se encontrava a maior parte dos engenhos. Lembra, mapa a gente tem que ler. Então, primeira coisa, vamos ver a legenda. Olha lá a legenda que tá ali, ó. Vocês vão ver que a área verde é a área onde tem os engenhos, né? Aí tá especificando para vocês ali. A bolinha circulada é a cidade, a bolinha preta é a vila. E tudo isso que tá de verde é onde estão localizados os engenhos. Aí você vai escrever para mim, ó, o nome da cidade e da vila ou no lugar onde tem mais engenhos. Então eu quero alguns nomes, tá bom? No lugar onde tem mais, juntou mais, tem um pertinho do outro. Letra B. Marque um X na alternativa que indica a quantidade de engenhos que havia na área de cultivo onde estavam localizadas as vilas de Ilhéus e Porto Seguro. Vamos olhar no mapa para responder, tá bom? Então, procura ali as vilas de Ilhéus e Porto Seguro. Procura ali no mapa. Achou? Aí você vai responder para mim. Naquela região tinha 3 engenhos, 36 engenhos ou 4 engenhos? Coloca o X na resposta certa. Letra C. De acordo com o mapa, quantos engenhos havia na colônia por volta de 1600? Marque um X na alternativa correta. Então, você vai ter que contar ali que ver, tá bom? Tinha 119 engenhos, ou 102 engenhos, ou 53 engenhos, tá bom? Continuando, fez essas atividades, vamos para o exercício 2. Observe as legendas a seguir. Elas descrevem as principais etapas da produção do açúcar em um engenho colonial. Identifique cada etapa e relacione-as corretamente nos quadrinhos próximos às imagens apresentadas abaixo. Então, você vai colocar ali, ó. Letra A. A cana era cortada e transportada pelos africanos escravizados até a casa de engenho em carros de boi. Qual dessas imagens está representando isso que a gente leu? Tá bom? Depois, letra B. Na casa de engenho, a cana era moída para extrair seu caldo. Qual dessas imagens está mostrando isso? Coloca a letrinha B e assim até chegar na letrinha F, tá? Bem simples, né? Facinho. Agora, lembra que eu falei que muitos escravos foram trabalhar nos engenhos para produzir açúcar. Eles transformavam a cana em açúcar. Mas não foi só lá que eles trabalharam. Muitos escravos foram para o trabalho nas minas. E vamos ver como foi. Vamos ver como foi esse trabalho escravo nas minas. No início da colonização, os portugueses ocuparam principalmente o litoral do Brasil. Porém, no final do século XVII, o governo de Portugal passou a incentivar expedições pelo interior da colônia. Foi nessa época aqui, gente, que daí eles saíram, lembra do mapa que eu mostrei? Eles saíram ali do litoral, daquela parte mais perto do mar, da pontinha, e foram indo para dentro do Brasil. Aí que eles expandiram mesmo.
Essas expedições tinham como principais objetivos a procura por riquezas minerais. Eles sabiam que tinha minério bom aqui no Brasil, então eles foram procurar, né? Se não tinha ali naquela região onde eles estavam, então eles saíram para procurar em outros lugares. Em uma dessas expedições, foi encontrado ouro na região onde atualmente se localiza o estado de Minas Gerais. Aos poucos, a mineração passou a ser uma das principais atividades econômicas da colônia. Grande parte do trabalho realizado na mineração era feito por africanos escravizados. Vamos ler o texto aqui para a gente entender um pouquinho. Segundo informações de padres daquela época, o trabalho deles era tão pesado e o seu ganho tão pequeno que se podia dizer que tinham vivido muito quando aguentavam mais de 7 anos. Olha que tristeza, gente. O trabalho era tão difícil, tão pesado, tão ruim, que se eles vivessem 7 anos ali era muito. Então, quer dizer, um escravo que chegou ali com 20 anos, ele ia até mais ou menos aos 27. E daí não aguentava e morria. Triste isso, né? De tão penoso que era o trabalho nas minas. Por trabalharem o dia todo em regiões de clima frio, com os pés metidos dentro da água, as doenças mais comuns eram as respiratórias. Pegavam muita friagem, eles passavam muito frio, então pegavam muita doença respiratória, né? E daí eles acabavam morrendo por conta disso. Disso e de outras coisas também. Além das doenças respiratórias, havia outros problemas enfrentados pelos escravos mineradores, principalmente acidentes nas minas subterrâneas, nas quais muitas pessoas morriam soterradas. Então, porque eles iam entrando, né? Mina, eles iam entrando e acontecia deslizamento, e eles morriam soterrados por pedra, por terra, né? Era muito triste. Então, as condições que eles trabalhavam não eram ruins, eram péssimas. Tanto que eles não aguentavam muito tempo. Eles acabavam morrendo, né? Olha essa ilustração aqui, está mostrando o trabalho numa mina. Africanos escravizados fazendo a lavagem do ouro. Gravura produzida em 1814. Então, aqui eles já tinham achado ouro, quando achavam eles iam lavar no rio. Vamos continuar, então. Aí, então, nós vimos que eles trabalhavam nos engenhos de açúcar, trabalhavam nas minas e também tinha escravo trabalhando nas cidades. Então, não tinha escravo só lá no trabalho do campo, também tinha escravo trabalhando na cidade. Durante os períodos colonial e imperial, o trabalho de africanos escravizados também foi muito importante nas cidades brasileiras. No século XIX, por exemplo, a mão de obra escravizada estava muito presente no cotidiano da então capital do Brasil, o Rio de Janeiro. Nessa época, a capital do Brasil era lá no Rio de Janeiro. A variedade de trabalhos exercidos por pessoas escravizadas era grande. Então, no que eles trabalhavam? Os escravos que estavam na cidade trabalhavam em quê? Aqui, ó, havia carregadores, barbeiros, alfaiates, pescadores, músicos, sapateiros, vendedores, carpinteiros, entre outros. Então, o trabalho que tinha na cidade eles iam fazer. Muitos desses trabalhadores urbanos eram escravos de ganho, ou seja, o que é isso? Escravos de ganho. É isso aqui, ó. Trabalhavam nas ruas da cidade exercendo diversas atividades em troca de dinheiro. Então, por exemplo, ele arrumava sapato. Ah, eu precisava que arrumasse meu sapato. Eu ia lá, ele arrumava meu sapato, eu pagava. Só que olha só, o dinheiro não ficava com ele. Olha aqui, ó. A maior parte do que recebiam era entregue aos seus senhores. O pouco que lhes restava era usado para comprar roupas e alimentos. Alguns escravos de ganho, após muitos anos trabalhando, conseguiam juntar a quantia suficiente para comprar sua alforria. Então era assim que funcionava, né? Eles trabalhavam a troco de dinheiro, só que o dinheiro não ficava todo com eles, ficava com eles, na verdade, a menor parte. Mas ainda assim, muitos deles, ó, conseguiam guardar ao longo da vida e comprar sua alforria. O que é a alforria? Está escrito lá embaixo da imagem. Liberdade concedida a um escravo, tá? Se ele pagasse, ele conseguia ficar livre, e daí ele não era mais escravo. O que é essa imagem, essa ilustração? Negros de Carro, de Jean-Baptiste Debré, ó, um artista super famoso, essa aqui é uma obra dele, litografia produzida no século XIX. Está mostrando um dos trabalhos dos negros dentro da cidade.
Aí, vamos falar um pouco das maneiras de lutar e resistir. Porque eles não podiam deixar se entregar, a vida deles não era fácil. Mas olha só o que eles faziam para deixar a vida um pouco melhor. Os escravos buscavam resistir de diversas formas à dura realidade em que viviam. Em seu cotidiano, as manifestações religiosas, a prática de danças e as comemorações festivas, por exemplo, eram maneiras de resistir à escravidão, além de manter vivas suas tradições e a memória de seus antepassados. Essa ilustração mostra que há uma dança do batuque, de Johann Moritz Rugendas, litografia produzida no século XIX, que representa uma dança tradicional africana. Então, essas horas, poucas horas que eles tinham de lazer, eles relembravam o que eles trouxeram da África, né? A cultura deles, as danças, as músicas, as festas. Isso fazia eles ficarem um pouco felizes. Outra maneira de se defender e resistir à escravidão era a organização das fugas individuais ou coletivas. Os escravos que conseguiam fugir formavam grandes aldeamentos em lugares de difícil acesso, geralmente no meio da mata. Então, tinha uns que não aguentavam mais e fugiam. Para onde eles iam? Para lugares muito afastados, que era muito difícil chegar e geralmente era no meio de floresta, da mata. Nesses refúgios, conhecidos como quilombos, eles procuravam resgatar aspectos de sua cultura, revivendo práticas e costumes africanos. Nos quilombos, a vida deles era muito parecida com a vida que eles tinham na África. Eles tentavam fazer isso nos quilombos. Além disso, cultivavam seu próprio alimento e fabricavam objetos de que precisavam para o seu cotidiano, feitos de ferro ou cerâmica. Essa imagem está mostrando o Zumbi dos Palmares. Olha o nome da obra, Zumbi de Antônio Parreiras, olha sobre tela. Zumbi foi um dos líderes do Quilombo dos Palmares, localizado entre os atuais estados de Alagoas e Pernambuco. Eu não sei se vocês, ouvindo isso, lembraram, uma vez a professora contou na hora do conto um livro chamado O Amigo do Rei, da Ruth Rocha. Vocês lembram? Essa história da Ruth Rocha, O Amigo do Rei, conta a história do Zumbi dos Palmares, né? De como ele foi e criou o Zumbi, o primeiro quilombo, né? Então, lembra dessa história? É uma história que retrata essa parte da história do povo africano, que eles fugiam para os quilombos para poder ter uma vida parecida com a que eles tinham na África. Agora nós vamos responder essas perguntas aqui. Pergunta 1. Quando o governo português passou a incentivar expedições pelo interior da colônia? Em que ano? Tá mais, no livro fala ali, por volta, né? Quais os principais objetivos dessas expedições? Por que eles quiseram ir mais para dentro do país? Isso que vocês vão responder aqui. 2. Quais eram os riscos enfrentados pelas pessoas escravizadas que trabalhavam na mineração? Marque com X na alternativa correta, tá bom? Você vai pôr X no que tá certo. 3. Quem eram os escravos de ganho? Cite algumas atividades que eles exerciam. Escreve para mim aqui o que quer dizer escravo de ganho, né? A professora explicou para vocês. E coloca aqui pelo menos 3 atividades que eles faziam na cidade, tá? Três serviços que eles tinham ali na cidade. 4. Como as pessoas escravizadas procuravam resistir às condições que lhes eram impostas? O que eles faziam nas horas vagas deles, que eram bem poucas, para tentar viver um pouco melhor aqui no nosso país? 5. O que eram os quilombos? Que atividades eram desenvolvidas nesses locais? 6. Leia o texto a seguir, que aborda as comunidades quilombolas na atualidade. Então, eu vou ler com vocês, tá? Para ficar mais fácil para vocês responderem. As comunidades quilombolas, ao longo dos anos, mantiveram as tradições de seus antepassados por meio da história contada de pai para filho e criaram novos costumes. Hoje, continuam presentes em todo o Brasil. Há pelo menos 527 comunidades quilombolas distribuídas por 134 municípios. Os estados da Bahia, do Pará e de Minas Gerais contam cada um com bem mais de uma centena de comunidades quilombolas. E há dezenas no Rio de Janeiro, Alagoas, São Paulo, Goiás, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Ceará,
Sergipe, Amapá, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Amazonas, Santa Catarina, Paraná e Tocantins. Então, os quilombos perduraram até hoje, ó. Eles existem até hoje. Então, respondendo a letra A, ó, a B nós não vamos fazer, tá? Nós vamos fazer só a letra A. De acordo com o texto, há cerca de quantas comunidades quilombolas no Brasil atualmente? Põe o número ali. Como elas estão distribuídas? Elas estão todas no mesmo lugar? Ou não? Como elas estão distribuídas no nosso país? Tá bom? E daí nós vamos parar por aqui, porque a letra B nós não vamos fazer não, tá? A letra B não precisa, tá bom? Então a nossa aula hoje é essa. A gente aprendeu mais um pouco sobre a escravidão africana no nosso país. Agora vocês façam as atividades e depois eu gostaria que vocês assistissem um videozinho que tá aí, tá? Tá no planejamento que a professora postou, tem o link. Só clica em cima do link e assistir a um videozinho curtinho que vai ajudar vocês a entenderem melhor. E eu vou colocar também no WhatsApp um livro em PDF que vai também enriquecer o nosso conhecimento sobre a escravidão no Brasil, tá bom? É um livro legal, um livro gostoso de ler. Eu só quero que vocês leiam, tá bom? Não precisa fazer nada, a não ser que você queira fazer alguma coisa que esteja proposta ali, mas é só para ler, tá bom? É uma leitura gostosa que vai ajudar a gente a entender melhor, tá bom? Eu vou ficar no WhatsApp, qualquer coisa vocês me chamam, qualquer dúvida pode perguntar, e daí lembra de ir postando as atividades, tá? E, gente, lembra também, tem vídeo que a professora esquece de falar, né? De colocar a data de hoje nas páginas que a gente estudou, tá bom? Nas páginas que a gente leu e nas páginas das atividades, tá bom? Um beijo para vocês e qualquer coisa me chama por aqui, gente.